Olá, pessoal. Novamente aqui nas pílulas informativas. Vocês estão gostando das pílulas? Se você estiver gostando, se você acha relevante, importante, não esqueça de deixar o seu apoio conforme for o seu apoio. Não somente na sua contribuição, mas também com o seu Pix, com o seu like, com a sua compartilhada que você dá aí nos seus grupos, tá certo? Então eu peço para vocês ficarem antenados. Essa notícia de agora que eu trago para todos vós, certo? E vamos que vamos. Salve a todos aí. Vamos trazer mais uma notícia aqui hoje, que é o seguinte. Principalmente vocês aí que moram em certos lugares, eu vou dizer o nome aqui das cidades, para você que mora aí ficar mais atento, né, e passar algumas questões aqui para vocês. A questão do 5 gado, das antenas do 5 gado, é uma coisa que vem em conformidade, vem em forma de coincidir com o experimento químico que as pessoas foram submetidas, estão até agora, né? Então, devido ao processo de, como direi, metalização dos seus corpos, dos seus interiores, a questão da antena 5 gado cai como uma luva, né? É uma parceria do mosquito, né? Aquela ferroada do mosquito com as antenas, né? No projeto dessa elite mundial de reduzir a população mundial, né? Ali, claro, os pobres e a classe média. Isso é um projeto já até relativamente antigo, né? E eles pegaram esses dois elementos de forma formidável para cumprir essa meta, né? E hoje nós vamos falar aqui da questão do 5 gado. Observem essas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês. Aí você vai parar e pensar, né? Pare e pense. Por que eles estão em alguns lugares do mundo? Aí no caso eu acho que é Estados Unidos, né? Mas não importa. Por que eles estão disfarçando as antenas com o ambiente, né? Assim, com a natureza, vamos dizer. Por que essa camuflagem? Essa é a imagem aproximada do tal coqueiro, né? Ou palmeira. Aí quem passa de carro, enfim, mais desatento, não percebe. Temos também essa questão aqui, ó. Eles estão camuflando, né? As antenas, e nós sabemos que a da 5 gado são diversas, porque tem que haver uma triangulação, né? Não é que nem essas atuais, que é uma aqui, outra acolá e tal. Não, essa daí, no mesmo perímetro, no mesmo ali, vamos dizer, na redondeza, né? É preciso 3. Então, onde você mora, quando tiver a 5 gado, vai ter logo 3. Né? O investimento é pesado. Então, é muito mais ondas, né? Na sua cabeça ali 24 horas por dia, e ainda mais você que está que se deu, você que cedeu a esse experimento químico, né? Que só serviu para enriquecer laboratórios, né? E você está com certeza com metais no corpo. Isso já foi mais do que provado na época que a gente podia falar. E quem quiser saber mais, assista a nossa playlist para os membros, playlist do Drive disponível para os membros, lá da nossa série do Proibidão Sanitário. Né? Lá está tudo muito bem provado. Então torne-se membro que você vai ter acesso, indo lá na aba comunidade, vai ter o link para você ter acesso a essas playlists proibidas. Né? A gente não pode falar aqui. Aí você se pergunta por que esses caras estão disfarçando as antenas do 5 gado. Inclusive, eu tenho o site deles aqui, ó. Vou compartilhar com vocês.
ocultação, né? Ocultação e camuflagem, né? Olha aí. Engenharia, desenvolvimento de infraestrutura, equipamento, serviços de irrigação, agricultura, etc, etc, etc. Fornece líder... Aqui está traduzido, tá? Traduzir aqui pelo Google, você sabe como é que são essas traduções, né? Mas dá para entender. Fornecedora líder do setor de soluções arquitetônicas e de ocultação de camuflagem para mercado de telecomunicações sem fio. E daí vai. Ó. Eles têm até na capa deles aqui o cacto, né? Quem olha assim vê que é um cacto mesmo. É impressionante, né? Tem até que tirar o chapéu, porque isso aí eles fazem muito bem. Aí se aproveitaram desse serviço para ocultarem também, né, as antenas, né, dos 5G estão sendo ocultadas, estão sendo camufladas na paisagem. Eles estão atuando aí no Arizona. Essas imagens aí, então, é do Arizona, né? Do Arizona. Essa aqui eu mostrei para vocês. Eu vou deixar esse artigo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. A implementação do 5G exige mais densificação da rede, olha o que eu estou falando, levando ao crescimento de macrosites e implantações de pequenas células. A proximidade de áreas urbanas exigirá soluções de ocultações inovadoras para aumentar o apelo visual de aplicações de pequenas células. A combinação das soluções criativas da Larson, que é a empresa aqui, né, que faz essa camuflagem, com nossa presença global de fabricação, equipe de vendas e base de clientes, nos permite fornecer uma solução de ocultação integrada para clientes de comunicação sem fio em todo o mundo. Aí eles começaram lá no Arizona, né, que são essas imagens que eu mostrei para vocês. Eu vou deixar aí nos comentários. Se você quiser ver depois com seus próprios olhos, que um dia a Terra há de comer, eu vou deixar aí, tá? Então é curioso, né? No mínimo curioso, que essas empresas já estão trabalhando nisso desde 1999. Oh, perdão, desde 2019. Não sei de onde tirei 99. É muita informação na cabeça. É muita. Ainda tem mais coisas hoje que eu vou trazer para vocês, hein? Então é curioso, né, pessoal? A gente vê isso aí, né? Se fosse uma coisa legal, assim, normal, né? Que não fosse fazer problema nenhum, por que tem esse pessoal, os governos, né, as prefeituras e tal, que estão distribuindo aí, que estão instalando essa parceria público-privada, né, que está distribuindo, instalando as antenas 5G por aí, em pleno vapor, porque essa preocupação de ocultar, né? Talvez para não alardear, que tem muitas antenas no mesmo perímetro. Isso pode aí mexer com a curiosidade popular, né? E até a desconfiança das pessoas, né, que estão um pouco mais despertas, falar, pô, será que isso não é nocivo? Porque eu penso que a partir do momento que isso estiver 100% a pleno vapor, não vai ser só pássaros que vão morrer em massa, não. O que você está falando, Vinícius? Ah, meu amigo, é complicado, é só você pesquisar aí, né? É só você pesquisar. Quando eles começam a testar essas coisas e começaram a startar nessas cidades que já está funcionando, é só você ver a mortalidade de aves, por exemplo. Aves, insetos e etc. Né? Será que vai ficar só nisso? Com a tamanha intensidade, sabendo que nesses testes eles ligam uma só. No funcionamento prático do dia a dia, vão ser 3 ligadas no mesmo perímetro, para fazer uma triangulação. Ou seja, onde você mora, se tiver cobertura do 5G, você sabe que já ali a sua casa está cercada por 3 antenas. Né? O seu bairro ali, a sua rua, aquela redondeza. Aquela freguesia, né, vamos dizer assim, tecnicamente. Será que isso vai ser saudável, pessoal? Ou será que isso é mais um experimento? Né? Será que a nossa geração só serve para isso, para ser cobaia? Até quando a gente vai tolerar esse rato de laboratório, né, dessas grandes corporações e dos governos? Até quando, né? E você aí que mora na Bahia, eu tenho um alerta para você. Quem mora na Bahia, no estado da Bahia, eu vou passar algumas localidades que, se você, principalmente você que tomou o experimento líquido,
né, da picada do mosquito, para você ficar bem atento. E se você mora nesses locais, eu recomendo que você se mude. Né? O morador da Bahia me passou aqui, inclusive é o nosso moderador, o José Dilson, as áreas que estão aí com a instalação em pleno vapor, o funcionamento em pleno vapor do 5 gado na Bahia. Ele mora lá em Salvador e ele me passou em primeira mão aqui. Eu quero transmitir isso para você e fazer um alerta. Né? Alguém de vocês aí mora? Alguém aí mora na Bahia? Exatamente, Paulo Henrique. É possível também isso, né? Depredações e vandalismos. Né? Exatamente, os filmes se tornando realidade. Isso é prático. Né? Hollywood revela muita coisa já, de antemão, porque eles se conversam, né? Então eles já sabem tudo que vai vir. Viu só? Exatamente, Paulo. Exatamente. Eles vão dizer, exatamente, Gustavo, vocês estão matando a pau hoje, hein? Vocês estão despertos. Vão dizer que é por estética, para fazer o paisagismo, né? Mas isso nunca foi preocupação para os outros tipos de instalações, né? De antenas, de aparelhos, por aí, né? Eles nunca, nem mesmo em lugares assim tidos de primeiro mundo, tem fiação de poste, tem os postes, tem antena de rádio, antena parabólica, tem tudo isso daí. Eles nunca se preocuparam. Será que vale o investimento? Esse carinho todo, né, dessa roupagem? Então fica complicado. Augusta mora na Bahia. Olha o José Dilson aí. Então, olha só, vou passar alguns endereços aqui, ó. Antenas ERBS, com a faixa 5 gado ativas em Salvador, Bahia. Olha só, Avenida Marques de Leão, Salvador, Bahia. Avenida Marques de Leão, sobre a tutela da TIM. Se você mora nessa rua aí, principalmente se você se você tomou o experimento da picada, eu recomendo que você se mude imediatamente, tá? Não pague para ver, meu amigo. Não pague para ver, tá? Nós, no antigo canal ali, a gente mostrou até os caras filmando de drone. O drone chegava perto dessas antenas 5 gado, apenas de uma. O drone caiu pegando fogo. Não facilite. Chega de ser cobaia do micro-ondas, cobaia desse experimento líquido, cobaia de mais quê? Chega, né? Chega de ser a geração cobaia, né? Do transgênico, né? Ao ver esse símbolo no supermercado, corra. Nem encoste. Essa é a nossa questão educacional do canal do mês. Olha a outra rua aqui, ó. Avenida Otávio Mangabeira, esquina com a rua Paraná Salvador, não é isso, Jesus? Paraná Salvador. É da antena da Vivo, 5 gado. Você que é dessa região aqui, dessa avenida, vai ver que é uma avenida comercial, alguma coisa assim. Se eu fosse você, eu repensava se você continuava no seu emprego aí, trabalhando aí. Cada um sabe onde o seu calo aperta, mas eu acho que a vida é prioridade. Se você trabalha nesse local, sabe me informar, José Dilson, se isso aqui é um centro comercial? Geralmente avenidas são, né? Centro empresarial, alguma coisa assim. Olha, esse é o problema dos grandes centros, tá entendendo? Vai começar primeiro por aí. Os primeiros a sofrer vai ser sempre o pessoal do grande centro. Cara, fica atento. Você tá lá, você tá trabalhando lá, tá sentindo algo diferente, pode investigar, pode ver que é por causa disso aqui, tá? Rua Pará Salvador. É isso? Pará Salvador? Antena da Vivo lá. Rua Almeida Garrete. Também Salvador, antena da Vivo. Avenida ACM, Salvador, Bahia, antena da Vivo. Lá na Avenida ACM. Alameda das Espatódias, é isso? Alameda das Espatódias, Salvador. Rua Altino Serbeto, é isso? Serbeto, de Barros, Salvador. Rua Adelaide da Costa, Salvador. Tudo da Vivo. Avenida Euclides da Cunha, Salvador, TIM. Rua das Hortênsias, Salvador, Vivo. Rua Silveira Martins
em Salvador, Vivo. Avenida Amirante, Amirante, é isso? Marques de Leão, Salvador, Antena da Claro. Avenida Centenário, Salvador, claro. Avenida Centenário, ok, já foi. Rua Tenente Pires Ferreira, Salvador, Antena da TIM. Avenida 7 de Setembro, Salvador, TIM. Alameda Catania, Salvador, Vivo. Rua Professor Clóvis Veiga, Salvador, Vivo. Rua Amazonas, Salvador, Vivo. Avenida Tancredo Neves, Salvador, Vivo. Avenida Princesa Isabel, em Salvador, Claro. Companhia Claro. Avenida Princesa Isabel já foi? Não, tem várias lá, né? Agora que eu estou percebendo. 1, 2, 3, 4. Só na Avenida Princesa Isabel tem 4 antenas. Isso é isso que eu entendi aqui. Alameda dos Umbuzeiros, da Vivo. Rua Guadalajara, deve ser isso. Salvador, Bahia, claro. Rua Arenda, tem uns nomes engraçados lá. Ararenda, Salvador, Bahia. Rua Ranulfo de Oliveira, Salvador, Bahia, da TIM. A anterior é da Vivo. Rua Arthur de Azevedo Machado, Salvador. Isso aqui foi atualizado em dezembro, agora no final do ano passado. Confere isso aí. Então, pessoal, se você é desses locais aí, ou trabalha nesses locais ou mora nesses locais, e você tomou o experimento, eu acho que você deveria ficar atento. Eu acho que você deveria se mudar daí, você ficar atento, né, a certos sintomas. Talvez, não sei, talvez não dê tempo. Pode ser muito perigoso. Isso aqui é que está em funcionamento. Os códigos, o quê? Os códigos ao lado correspondem ao número da antena. Certo, mas qual a diferença que isso faz? Tem vários códigos aqui, exatamente. Tem vários códigos, é o número da antena. Por exemplo, a Avenida Marques de Leão, Salvador, tem a antena da TIM, número 1493671. 1493671. Está tudo numerado aqui. O Arthur de Azevedo Machado, em Salvador, antena da Vivo, número 10089 50766. É a antena. Então tá tudo aqui registrado. Eu vou tentar salvar isso aqui. Fazer um copia e cola aqui. Ver se é possível. Ver se é possível, gente. Vamos ver se vai dar aí. Vou botar no chat aí. Vamos ver se vai. Como é que vai? Foi em vários comentários separados, mas dá para ter uma noção. Tá aí, ó. E aí? Como é que você vai fazer? É complicado. Eu não arriscaria. A instalação foi muito rápida depois do leilão. Exatamente. Porque não é só a questão do comércio, do lucro em si. É uma questão de uma agenda programática que visa várias complicações ao povo comum. Isso aí é mais do que certo. São essas evoluções tecnológicas completamente desnecessárias do ponto de vista prático comum, porém tem um fundamento, tem um porquê, né? Que é esse aí: redução. Redução, complicação, gerar doenças nas pessoas. É um sistema que se retroalimenta. Essa é a única... Porque não tem a menor necessidade disso aí. Não tem a menor necessidade de você ter uma internet
via Wi-Fi a esse preço, né, mexendo com a saúde das pessoas, com o cérebro das pessoas, com essas ondas potentes, não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Para quê? Para você ter 900 GB de internet? Não faz o menor sentido. Isso pouco importa. É desnecessário essas evoluções. Vocês podem reparar isso. As evoluções tecnológicas que nós estamos vendo nos últimos anos não está servindo para curar o câncer, não está servindo para curar a AIDS. Muito pelo contrário, de repente, né, do nada, depois de décadas e décadas, surge uma variante da AIDS. Coincidências à parte, né? Aí não está servindo para acabar com a maluquice humana, com a maldade humana, com a corrupção, com nada, dar fim às guerras, nada. Você está vendo tudo de sempre aí que a gente viu de séculos atrás acontecendo, né? Então, para que tanto avanço tecnológico? Pessoas cada vez mais sedentárias, crianças cada vez mais sedentárias, que vão crescer adultos fracos e doentes, que é do jeito que eles querem mesmo, para a cúpula mundial permanecer intocada, sem revoluções populares, né? É isso aí. É carro que estaciona sozinho, é internet 5G, que chega a 900 mil gigas de velocidade, para você ficar baixando filmes em 1 minuto. Para que isso? Para quê? Né? Se pergunte para que tantos avanços tecnológicos desse tipo aí, que é só para acomodar os físicos e tornar as pessoas doentes diretamente ou indiretamente. Direta ou indiretamente, eles estão gerando doenças nas pessoas. Até porque, né? Tanta farmácia aí, né? Cada rua, tu olha assim, tem 2, 3 farmácias, 4, uma do lado da outra, uma de frente da outra. Essas farmácias não dão lucro sozinhas, não é verdade? Você tem que adoecer a população com esses alimentos da Monsanto, transgênicos, muitas ondas no seu cérebro o tempo inteiro, né? As pessoas aprisionadas numa tela. As pessoas, porra, tem que adoecer para gerar, né, receita, né, para gerar os exames clínicos, né, vender quimioterapias, vender planos de saúde, fomentar a necessidade do SUS, e com isso eles abocanham uma parcela para investir em saúde. Então as pessoas não se adoecem sozinhas assim, na juventude, né? A gente precisa de muitos doentes, porque existem muitos médicos aí formados, né? E todo mundo faz medicina porque acha que é um status sem ter vocação. Aí os médicos chegam lá, os futuros médicos chegam nas universidades, no estudo da medicina, que é fomentada, que recebe um lobby da indústria farmacêutica. Aí os médicos aprendem a serem receitadores de remédio, nada mais, né? A tratar de sintomas e não das causas. Vai lá, te receita o remédio, só isso. Aí alimenta o sistema da indústria farmacêutica, das farmácias. E aí eles te adoecem, ao mesmo tempo ensinam os médicos na universidade de lobbies farmacêuticos a serem receitadores de remédio só. Com isso, as farmácias lucram, os laboratórios lucram, e as pessoas ficam doentes, a pessoa recorre à farmácia, enriquece o laboratório, etc, etc. E daí começa tudo de novo, né? Você tem que entender isso. Por que a segurança pública nunca vai funcionar? Por quê? Porque a razão de existir deles é a violência. Vocês sabiam, eu sei que parece não ter nada a ver com o assunto aqui agora, mas vocês sabiam que a maioria, muitos donos de empresas de segurança privada, e eu sei porque eu trabalhei muitos anos nessa área, eles ou são da segurança pública, né, são lá de dentro, entendeu? Ou são do próprio sindicato dos vigilantes, por exemplo. Tá entendendo? Então, quer dizer, por quê? Por que a segurança privada tem mais agentes do que a segurança pública? Você sabia disso? Porque justamente a segurança pública é ineficiente, então as pessoas têm que recorrer para os seus comércios, as suas empresas e tal, bancos, né? Tem que recorrer à iniciativa privada. Então, eles estão na iniciativa pública, mamando do dinheiro público, né, como funcionários públicos e tal. Aí eles têm uma verba, eles abrem uma empresa de segurança privada. Isso é só um exemplo dessa área, tá?
mas tem diversas outras áreas. Eu trabalhei numa empresa de segurança bancária e tudo, e era isso. Tanto o coordenador, tinha 2 coordenadores que era da Polícia Militar. O dono era dessa área mesmo, eu nunca soube o que ele era exatamente. É um graúdo lá da Segurança Pública do Rio de Janeiro. E era dono da empresa de segurança privada. Então, quer dizer, a insegurança pública gera até mesmo o quê? Faturamento para eles que têm segurança privada. Tá entendendo? Por isso que nunca melhora, por isso que não resolve. Tá entendendo? E eles lucram pelos 2 lados. São funcionários públicos da segurança pública. Eles fazem parte desse sistema que a segurança pública é ineficiente. E com isso eles abrem uma empresa de segurança privada e fatura também com a ineficiência da segurança pública. Tá entendendo? Então por isso que isso nunca vai resolver. Tá entendendo como é que é? É assim. A mesma coisa. Te interessa que você seja saudável? Não interessa, por quê? Como é que essas farmácias vão fazer? Como é que tantos médicos cada vez mais se formando mais? Como é que eles vão fazer? Não tem ganha-pão para eles se vocês forem saudáveis. Entendeu? Qual é a razão de existir, por exemplo, da polícia, se a sociedade fosse organizada e pacífica? Se os crimes realmente fossem punidos naturalmente. Então, quanto mais caos, né, na sociedade, mais violência, mais cresce a demanda por segurança privada. E se você for ver os donos, eu estou falando de experiência na área, a maioria dos donos de empresa de segurança privada são da segurança pública, ou policiais, ou da Secretaria de Segurança. Escuta o que eu estou falando, entendeu? Então, para eles, tanto faz. Para eles, quanto mais caos na segurança, melhor. Quanto mais o povo for assaltado, tiver violência, é melhor, que mais vão recorrer à segurança privada, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, não acabam com a polícia, por exemplo. Para que serve polícia? Para nada. Se você for ver, para nada, né? O certo era cada um cuidar da sua própria segurança. Ou então contratar diretamente privado. Mas não, a gente paga 2 vezes. Paga o serviço público através dos impostos e, por ser uma merda, você tem que contratar tudo privado. A gente acaba gastando 2 vezes. É loucura. Por isso que eu falo para vocês de novo aqui. Quem puder, saia do Brasil imediatamente. Tudo aqui é uma máfia. Quem fala a verdade é perseguido, é preso e é morto. Inclusive, eu me arrisco demais trazendo esses conteúdos para vocês, né? Você deixou pelo menos o like, você apoia o canal? Nem isso. Tem gente que pode apoiar o canal e não apoia. Entendeu? A gente passa de palhaço aqui. Entendeu? Essa aqui é a realidade. Mas tudo pela verdade. Fala aí, Davi Gutierrez, boa noite. Vinícius, é verdade o que você está falando. Nós somos manipulados pela indústria farmacêutica e em outras áreas. Exatamente. O assunto até partiu para esse lance aí, mas serve como um complemento aqui do informe de hoje. Né? É um absurdo e muito estranho essa questão aí também dessas antenas tão disfarçadas, talvez para a pessoa não se tocar que tem diversas, né? Tem muitas. Talvez seja isso. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, tá bom? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui por enquanto, tá? Mais tarde eu volto com mais notícias. É isso aí. Estão gostando? Então deixa o like aí. Acha importante? Se inscreva, se torne membro. Doe pelo nosso Pix aí do QR Code no canto da tela, sem o desconto da plataforma. Assim você ajuda a gente a ter fôlego para continuar. Valeu? Forte abraço, até daqui a pouco.